Com Olá, vocês, Márcio Filgueiras, antropólogo amado, super querido. Mas nessas quatro situações desses três casais, a monogamia talvez atrapalhe porque existe uma romantização através da monogamia. A sociedade em que nós vivemos funciona assim. Você, como antropólogo, aliás, funciona assim. Você, como antropólogo, pode nos falar de uma outra sociedade em que exista poliamor de uma maneira mais tranquila? Sem dramas que a gente tem? a gente, nós trabalhamos num projeto juntos de tradução de uma etnografia dos Canela, da região do Brasil Central, né? Bem Do William lembrado, ali era Proctor. festa. Desculpa, eu não posso falar assim, mas eu entendo como festa. E isso é uma das coisas que ele conta, né? Que o processo de a chegada do cristianismo levantou questões justamente, entre outras coisas, a respeito do comportamento sexual, né? Porque na verdade, o sistema de valores deles via quem não era generoso com o sexo de uma maneira ruim, né? Então, Era o contrário, exatamente. Muito bem lembrado. Se você não quer transar com ninguém, poxa, que pessoa chata você, né? você não é generoso, né? Generoso, muito bom, muito bom. Bem lembrado, A muito bem genero... lembrado. Interessante. Porque isso tudo entra na maior de reciprocidade também, né? Nas sociedades, a generosidade ela se expressa em várias esferas da vida, né? Porque, sendo que a gente falava um pouco daquela expressão noblesse oblige, Aham, são aham. sociedades baseadas em noblesse oblige, né? E obrigações de prestações e contraprestações baseadas na posição relativa que você tem ali no sistema, né? E essas posturas, elas são nobres porque justamente elas fazem enaltecimento de um certo valor. E pelo que eu estou entendendo, os Canela têm também um pouco de... E aí eu estou misturando tudo, desculpa, antropólogo, mas de Também. Ubuntu, essa perspectiva africana de eu sou porque você é. Então, pô, se a gente tá aqui junto, porque a gente não vai dividir, não vai fazer uma festa. Ai, meu Deus, lá eu chamando de festa. Tem um antropólogo francês, Louis Dumont, que ele criou um contraste entre as sociedades holísticas e as sociedades individualistas, né? Então, nas sociedades holísticas, o valor está no todo mesmo, né? No conjunto. Então, E aí, se a nossa não, sociedade é individualista, existe possibilidade de a monogamia funcionar, quer dizer, ao contrário, peraí. Se a nossa sociedade é individualista, a melhor maneira de funcionar é a monogamia, é isso? acho que não As coisas necessariamente, não sim. exatamente, né? No mundo social e cultural, nada é 2 mais 2 igual a 4. É Eu gosto fácil, muito assim de fica fácil, né? conclusão, amigos, é isso aí. É isso aí, é fácil. Eu gosto muito de umas comparações que você faz assim, sobre como a cultura ela é criadora, quando você fala, por exemplo, sobre os povos palestinos, e o povo palestino, desculpa, e o povo, os judeus em Israel, quer dizer, assim, muito pertinho, eles teriam assim, muitas coisas em comum, mas eu acho que em relação ao porco, um grupo come, o outro não come, ou alguma coisa assim. Porque eu estou querendo lembrar assim, justamente como os hábitos nem sempre são ligados estritamente às questões estruturais físicas, Ah, muitas sim. vezes. Ah, sim, muito bem. Eu estava lembrando desse assunto quando a gente falou dos Yanomami também essa semana, porque essa reportagem no El País, né, em que os Yanomami não estão tendo uma série de problemas, porque como os corpos não podem ser, eles têm que ser enterrados, né, com uma série de medidas profiláticas, né, por causa do Covid, isso tem implicações para o ritual funerário dos Yanomami, né? Uhum. E essa questão dos Yanomami, com os restos mortais, me lembrou um problema que eles tiveram com pesquisadores norte-americanos, que colheram amostras do sangue deles na década de 60, e depois os Yanomami entenderam que tinham parte dos corpos dos parentes deles nos Estados Unidos, criou também um problema, né? Uau! E um cara que fazia parte dessa expedição era o Napoleon Chagnon, que é um antropólogo americano que tem muito essa perspectiva ecológica da cultura. Então ele estudou a guerra dos Yanomami
e ele dizia que os Yanomami eles eram um povo feroz por natureza, digamos assim, porque os guerreiros eles queriam perpetuar o próprio DNA. Então, o papel da guerra era ganhar prestígio para ter várias mulheres para perpetuar o próprio DNA. Então, para toda nessa perspectiva aí, para toda instituição social existe uma necessidade natural por trás, assim. Aham, A entendi. cultura ela é só um sistema adaptativo, digamos assim. Adaptado a uma necessidade física. Eu acho que só É, faltou a gente falar para o espectador que talvez não tenha lido essa matéria da Eliane Bru, que justamente esses povos Yanomami, o povo precisa fazer todo um ritual com o corpo, e significa que eles vão, como é que fala? Não é queimar, né, que a gente fala quando vira pó. É, no momento eles queimam, acho. Mas tem uma expressão para isso, né? Você vai cremar o corpo. E Cremar. aí, esse processo de cremar o corpo, você precisa tocar e etc. Agora, o que é gritante é que, justamente, se isso não acontece, o corpo não consegue fazer a passagem. E nessa matéria, ela coloca como gritante assim, a situação dessas mães que perderam os filhos, porque eles estão enterrados, que para essa cultura é como se jogassem as pessoas no meio da rua depois de mortas. Eu acho que a gente está vendo aqui justamente como nós humanos somos universais, entre aspas, porque realmente cada código simbólico muda muita coisa. Logo quando eu comecei a estudar filosofia e o idealismo e a arte. E aí eu não esqueço de um café da manhã com você, Márcia Filgueiras, e com você, Joana Filgueiras, eu vou aproveitar que está todo mundo aqui. E eu estava falando do Schiller, como a obra de arte do Schiller, as peças do Schiller eram incríveis, porque elas sim seriam capazes de educar esteticamente o povo, salvar a humanidade. Ele, inclusive, escreveu cartas sobre educação estética. E disse, o funk não é arte. Aí vocês me deram uma aula. Vocês falaram, Carmen, aproveita o pé que você tem e coloca ele no chão, e aí eu vou te contar. Aí eu lembro que vocês me deram uma aula. Você pode dar essa aula aqui para os coleguinhas, ao vivo e a cores, de novo, assim? Sem dizer Não, coloquem o mas pé no chão? eu já tive esse tipo de preconceito também, né? De achar que Chico Buarque é a arte e funk não é arte, né? Mas eu acho que é uma mania, eu acho que é um. Essas coisas que o Bourdieu fala, você complexo de alta cultura e baixa cultura, né? É uma totalmente uma mistificação, né? É Uhum. lógico assim que tem coisas que são mais elaboradas, né? Música clássica demanda por conhecimento, um estudo, um aprofundamento, né? Uhum. Mas assim não dá para comparar com um batidão de funk assim, né? E botar numa escala hierárquica de complexidade, né? Acho que é empobrecer muito, né? Eu acho que é isso. Na É, final, assim, o referencial crítico, ele tem que ser amplo, como é ampla a quantidade de elementos que a cultura produz. Então, não dá para a gente é, ir com o olho de música clássica para o funk, não dá para ir com funk para música clássica. Mas é é, difícil fazer essa transição. E eu acho muito lindo o trabalho que vocês, antropólogos, fazem. Eu estava traduzindo agora um texto, e aí a autora fala sobre participação observadora, e essa participação observadora me parece estar presente em tudo que é interessante sobre o ser humano, porque a gente nunca conhece o outro, e a arte está nessa função de fazer a ponte com a alteridade, dar vozes. Então, assim, eu tenho que te dizer, cara, eu sou super orgulhosa de você, meu irmão mais novo, e eu sou super orgulhosa da minha irmã, que não recíproco. gosta de aparecer, minha irmã mais velha. Obrigada. Estamos Obrigada todos pelo aqui online. Beijo para todos. combinado.